Oi, gente. Ontem eu assisti a entrevista de Wagner Moura no Roda Viva e recomendo que vocês assistam porque é uma entrevista excelente. E entre outras coisas, ele refletiu sobre o fato de que o filme Marighella, o filme que ele dirigiu, foi alvo de censura desse governo Bolsonaro, né? Que o governo buscou evitar e bloquear que o filme fosse exibido no Brasil. E que agora, com o filme em pré-estreia, nós temos uma vitória, sim, da liberdade de expressão, uma vitória da democracia contra aqueles que querem interditar o debate. Mas existem algumas pessoas aqui no Brasil que estão confusas e não sabem a diferença entre liberdade de expressão e a sua fundamental importância para uma sociedade livre e democrática e uma ideia que eles estão absorvendo e reproduzindo de uma certa direita, de que liberdade de expressão significaria a liberdade de dizer qualquer coisa sem nenhum tipo de consequência ou sanção. O que não é verdade. O Monark recentemente perdeu o patrocínio da iFood justamente porque ele foi para suas redes sociais e disse isso, né? Ele disse que ele queria ter, que ele perguntou, na verdade, se não seria um direito de ter uma opinião preconceituosa com questões de raça. Que será que ter preconceito racial não ser ter a opinião de preconceito racial e expressar isso, se isso seria permitido? Ao que eu respondo para o Monark, como para o Monark, assim como o pessoal do Meteoro Brasil respondeu, a legislação brasileira tipifica isso como crime imprescritível e inafiançável. Um crime bastante grave, por sinal. Então, e por quê? Porque nós temos um histórico no Brasil desse tipo de preconceito e ele tem consequências no mundo real muito graves, né? E por isso que se transforma um crime fazer um discurso desse tipo, né? É verdade que esse vídeo do Meteoro Brasil faz uma reflexão muito interessante de que o monarca, que ficou muito revoltado e chateado com essa reação e com o iFood ter cortado ele do patrocínio, né? Estava defendendo o monarca, o iFood, com relação aos entregadores, que estavam revoltados com as más condições de trabalho e com a sua luta por melhores condições, e o monarca estava reproduzindo o discurso pró grandes corporações empresariais e contrário ao discurso dos trabalhadores, né? O vídeo do Meteoro Brasil faz uma bela reflexão sobre a atitude do Paulo Galo, que não se vendeu, né? Que não deixou ser alvo de transformismo. Transformismo é um conceito gramsciano para aqueles que transformam a sua posição e deixam de defender os interesses de uma determinada classe em nome de outra classe. Mas o Paulo Galo não fez isso. O Paulo Galo se manteve orgânico aos interesses da classe trabalhadora. Eu falo tudo isso para falar sobre Marighella, falar sobre aquele período de luta contra a ditadura militar, é falar sobre pessoas que estavam orgânicas à classe trabalhadora, é falar sobre pessoas que estavam lutando contra o autoritarismo, que estavam lutando contra um tipo de fascismo. E é interessante como a história funciona, que é claro que ela não se repete, mas, mais uma vez, dos porões do pensamento da ditadura, do uso do medo vermelho, veio um novo fascismo, né? Um neofascismo que de fato se instalou no governo brasileiro e que busca, entre outras coisas, censurar e bloquear a arte que questiona, a arte que faz as pessoas pensar, a arte que não se submete, que não abaixa a cabeça. E essa arte é absolutamente fundamental. E como bem o Wagner Moura lembrou, os filmes que ele atuou e que ele dirigiu tendem a não ser filmes que canonizam ninguém. Ele fez questão de lembrar no Roda Viva que o filme dele mostra o lado problemático, o lado duro, o lado difícil da luta armada. Não mostra
o Marighella para canonizar ele, mas para mostrar como um personagem da história, né? Para mostrar como uma figura complexa. Ele lembrou, e eu achei muito interessante essa reflexão dele, que ele defendeu o Tropa de Elite 1 e 2, e lembrou que o Tropa de Elite 2 coloca o dedo na ferida das milícias, que o Tropa de Elite 2 mostra a conexão entre as milícias e os políticos, que o Tropa de Elite 2 tem esse caráter, né? E não é que ele humanizou um fascista, é que ele mostrou que essas pessoas que desenvolvem esse tipo de pensamento são complexas. E fez essa reflexão também no, no Roda Viva, lembrando que Bolsonaro foi eleito por muito mais gente do que apenas os fascistas. Os fascistas se representam de 15 a 18% da população brasileira, representam isso daí. Mas Bolsonaro teve muito mais do que esses votos, o que significa que boa parte do pensamento mais conservador, boa parte do pensamento liberal, boa parte de pessoas pouco politizadas resolveram apoiar o bolsonarismo. Alguns foram alguns foram na onda, foi o pensamento de manada, outros por outros motivos, mas ele acabou conseguindo galvanizar isso, esse apoio. E ele, o Wagner Moura, faz uma reflexão no Roda Viva que eu achei muito interessante, que foi pedagógico, por mais terrível e traumático que esse período tenha sido, e por mais que muita coisa tenha sido destruída, parte da floresta, mais de 600 mil vidas humanas perdidas, que não voltam mais. Mas, apesar de todos esses problemas, e os problemas são muitos, e todas as perdas, existe uma dimensão pedagógica, existe uma dimensão de ensinar, tanto para a população quanto para o campo progressista, a importância de não se silenciar. Por muito tempo, a esquerda e os progressistas ignoraram figuras como Olavo de Carvalho, ignoraram as redes sociais, ignoraram tudo isso que estava germinando na nossa sociedade, de um pensamento conspiracionista, de um pensamento negacionista, do negacionismo científico. E eu acho que a reflexão que fica, fundamentalmente, depois desse período, é que essas pessoas, por mais absurdas, por mais que não sejam respeitados nos meios acadêmicos por motivos óbvios, elas precisam ser enfrentadas, e o que elas fazem precisa ser enfrentado, precisa ser desconstruído, porque ter pessoas que acreditam nisso, ou seja, você conseguir popularidade com isso, por mais absurdo que seja, tem um efeito real, político, muito destrutivo. Ou seja, é necessário enfrentar, é necessário engajar na luta contra o negacionismo científico, contra quem diz que existe marxismo cultural, contra aqueles que criam teorias da conspiração. E é preciso demonstrar que essas teorias da conspiração são falsas, que essas teorias da conspiração não têm mérito. Eu, inclusive, vou fazer ainda essa semana um vídeo refletindo sobre isso, baseado em um pequeno trecho de um conteúdo que eu vou expor em meu curso sobre Gramsci. Não é a aula toda, só um trechinho da aula, de 5 minutos no máximo, que eu vou desdobrar numa reflexão de uns 10 minutos de vídeo, de uma aula de 1 hora, mas eu vou trazer esse trecho, eu vou trazer essa reflexão para desconstruir uma dimensão do olavismo, uma dimensão desse neofascismo. E é uma coisa que eu vou tentar fazer uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, para a gente ir gradualmente colocando essas pedrinhas aqui, e conto com o apoio de vocês em compartilhar isso. Porque nós temos que, sim, usar da liberdade de expressão para desconstruir isso, mas não acreditar que liberdade de expressão significa liberdade para oprimir, liberdade para reproduzir preconceitos ou liberdade para cometer crimes. Essa distinção fundamental tem que ser clara, porque liberdade sem limite nenhum, sem nenhum tipo de limite,
ela é a liberdade de oprimir, a liberdade de destruir o outro. Já garantia de direitos sociais, já garantias de direitos, já proteção a minorias, isso amplia a liberdade de todos que não querem oprimir ninguém. Emancipar a sociedade, caminhar numa direção para uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais livre, só tira a liberdade daqueles que querem oprimir. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.